Levítico, capítulo 26. Mandamentos, promessas e advertências. Não fareis ídolos, nem levantareis imagens esculpidas, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei chuvas no tempo certo. A terra dará seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha continuará até a colheita, e a colheita até a semeadura. Comereis o vosso pão com fartura e habitareis seguro na vossa terra. Também trarei paz à vossa terra. Vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais ferozes, e a espada não atingirá a vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 inimigos, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Eu me voltarei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita antiga, guardada por longo tempo, até que tenhas de removê-la para dar lugar à nova. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e não sereis uma abominação para mim. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e desprezardes os meus preceitos, não cumprindo todos os meus mandamentos, mas violando a minha aliança, então, com certeza, eu vos farei isso. Colocarei sobre vós o terror, a tuberculose e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Semeareis a vossa semente em vão, pois os vossos inimigos a comerão. Voltarei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se mesmo assim não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, pois quebrarei a arrogância do vosso poder. E farei que o céu seja para vós como ferro, e a terra como bronze. Gastareis a vossa força em vão, porque a vossa terra não dará seu produto, e as árvores da terra não darão seus frutos. Se insistirdes em me contrariar e não quiserdes me ouvir, trarei sobre vós 7 vezes mais pragas, conforme vossos pecados. Enviarei animais ferozes para o meio de vós, que matarão vossos filhos, destruirão o vosso gado e vos reduzirão a um número tão pequeno que os vossos caminhos ficarão desertos. Se nem assim quiserdes voltar para mim, mas insistirdes em me contrariar, eu também vos contrariarei. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e buscareis refúgio nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu interromper o vosso sustento de pão, 10 mulheres assarão o vosso pão num só forno, e o devolverão racionado, e comereis, mas não vos fartareis. Se mesmo assim não me ouvirdes, mas insistirdes em me contrariar, também eu vos contrariarei com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altares das colinas, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e sereis uma abominação para mim.
Reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários e não sentirei mais o vosso aroma agradável. Devastarei a terra, e os vossos inimigos que ali foram habitar ficarão estarrecidos. Eu vos espalharei por entre as nações, e vos perseguirei com a espada desembainhada. A vossa terra será devastada, e as vossas cidades se tornarão um deserto. Então a terra usufruirá dos seus sábados, todos os dias da sua devastação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e usufruirá dos seus sábados. Durante todos os dias da devastação, ela descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que restarem de vós, eu lhes encherei o coração de pavor nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como perseguidos pela espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim morrereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que restarem entre vós definharão nas terras dos vossos inimigos, por causa do seu pecado e do pecado de seus pais. Então confessarão seu pecado e o pecado de seus pais, e as suas transgressões que praticaram contra mim, e confessarão que insistiram em me contrariar. E que eu também os contrariei, e os levei para a terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e descansará nos seus sábados, sendo devastada por causa deles, e receberão o castigo do seu pecado, porque rejeitaram meus preceitos e desprezaram meus estatutos. Mesmo assim, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os detestarei, a ponto de destruí-los totalmente e de quebrar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito diante dos olhos das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os israelitas no monte Sinai, por meio de Moisés. Levítico, capítulo 27. Os votos especiais. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, envolvendo pessoas, o voto será cumprido conforme a avaliação correta. Se for um homem com idade de 20 até 60 anos, a avaliação correta será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a avaliação correta será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a avaliação correta do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a avaliação correta do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a avaliação correta do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Mas se for muito pobre para o valor da avaliação, será apresentado diante do sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Se for animal dos oferecidos ao Senhor, tudo quanto alguém der deste animal ao Senhor será santo. Não o substituirá, nem o trocará, seja bom por ruim, seja ruim por bom. Mas se trocar animal por animal,
tanto um como o outro será santo. Se for algum animal impuro dos que não são oferecidos ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote, e este o avaliará, seja bom, seja ruim, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Mas se o homem quiser resgatá-lo, apresentará 1/5 ao valor da avaliação. Quando alguém consagrar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja ruim. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver consagrado quiser resgatá-la, então acrescentará 1/5 do valor sobre a avaliação correta e terá a casa de volta. Se alguém consagrar uma parte da propriedade da sua família ao Senhor, a avaliação correta será conforme sua sementeira. Um terreno que leva 1 homer de semente de cevada será avaliado em 50 siclos de prata. Se ele consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, a avaliação correta será mantida. Mas se consagrar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor conforme os anos que restam até o ano do jubileu seguinte, e assim se fará a avaliação correta. Se aquele que tiver consagrado o campo quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 do valor à avaliação correta, e o campo será seu. Se não quiser resgatá-lo, ou se tiver vendido o campo a outro, nunca mais poderá ser resgatado. Mas, quando o campo for liberado no ano do jubileu, será consagrado ao Senhor, será propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que tiver comprado e que não faz parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor da avaliação correta até o ano do jubileu e no mesmo dia dará a avaliação correta, como coisa consagrada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem tiver sido comprado, isso é, aquele de quem for a propriedade do campo. Toda avaliação correta será baseada no ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. Mas ninguém consagrará o primogênito de um animal, que, por ser primogênito, já pertence ao Senhor, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino e caprino, pertence ao Senhor. Mas se o primogênito for de um animal impuro, será resgatado segundo a avaliação correta, a qual se acrescentará 1/5, e se não for resgatado, será vendido segundo a avaliação correta. As coisas consagradas de modo permanente. Entretanto, daquilo que alguém possui, nenhuma coisa consagrada ao Senhor será vendida ou resgatada, seja homem, seja animal, seja propriedade da sua família, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhum homem que foi consagrado poderá ser resgatado, certamente será morto. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte dos seus dízimos, deverá acrescentar-lhe 1/5. Quanto a todo o dízimo do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino, de tudo o que passa sobre o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou ruim, nem se trocará, mas se for trocado, tanto um como o outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.